Olá, Google Sheeters, bem-vindos a este novo vídeo. Espero que estejam a gostar do alinhamento das sessões que temos tido, que estejam a aprender coisas com os vídeos que tenho partilhado convosco. No vídeo de hoje vamos falar sobre inserção de dados e personalização das células. Espero que gostem, espero que seja um conteúdo interessante para vocês e deixem já o like. Bom, já estamos aqui então na nossa folhinha do Google Sheets. Já tenho aqui previamente preparado alguns dados, neste caso uma tabela com duas colunas, três colunas e algumas linhas. E o que é que nós vamos falar agora, inicialmente? Em como evidenciar os dados para uma mais fácil visualização dos utilizadores, ok? Então o que é que é suposto nós fazermos aqui quando estamos a falar de tabelas? É suposto evidenciar o cabeçalho, né? Ou seja, ter uma cor mais forte, mais escura, ou uma cor que destaque o cabeçalho dos dados da tabela, e depois, se calhar, ir intercalando a cor das linhas também para uma mais fácil visualização dos dados ao longo da linha, né? Porque neste caso temos apenas três colunas, mas se tivéssemos aqui 15 ou 20, se calhar nós comparando os valores da coluna 1 e da coluna 19, se calhar não era fácil de perceber, alinhar a visão para ver qual é que é o valor correspondente. Mas se tivermos de cores distintas, já facilita imenso essa abstração e essa análise, ok? Então pronto, começando aqui então pelo cabeçalho. Selecionamos então aqui as colunas do cabeçalho, as células, ok? E podemos usar aqui o botão de cor de preenchimento. Pronto. Ele mostra-nos logo aqui várias cores, várias possibilidades de cores que podem ser usadas. Pronto. E ele inicialmente destaca já aqui uma paleta de cores, ok? Mas nós podemos usar este botãozinho aqui, que é tipo uma pimpeta, e aqui praticamente conseguimos escolher qualquer cor que quisermos, ok? Ao carregar aqui, ele mostra uma espécie de uma lupa, e depois nós até conseguimos selecionar aqui a cor que queremos em qualquer lado. Ok? Pronto. Até é engraçado de ver porque nós olhando para aqui para o texto onde diz coluna 2 parece que é tudo cinzento ou preto, né? Mas se pusermos a lupa, vemos que isto é dividido por variedíssimas cores. Ok? Pronto. Imaginemos que queremos este castanho aqui. Carregamos aqui no castanho, pronto. E ele escolheu a cor castanha e alterou-me aqui a cor no cabeçalho. Pronto. E agora aqui, o que é que chegamos à conclusão? Que se calhar a cor das letras está demasiado escura, né? Para se ler aqui neste castanho também escuro. Então, voltamos a selecionar as mesmas células, as mesmas três células, e agora vamos aqui a este cor do texto, este botão. E se calhar, colocando um branco ou um cinzento, vai fazer um contraste maior. Ok? Pronto. E aqui já ficávamos com o cabeçalho totalmente distinto do resto da tabela. Depois, o que é que conseguimos fazer mais? Conseguimos, se calhar, alinhar o texto ao centro, aqui, neste botão. Alinhamos aqui ao centro para ficar mais organizado. E depois, se calhar, também conseguiríamos mudar a cor aqui da primeira coluna, né? Pronto, neste caso, eu tenho o dado 1, 2, 3 até ao 10 e depois tenho a representação das colunas. Neste caso, pronto, estes dados não simbolizam nada, mas idealmente, quando vocês estiverem a criar tabelas, os dados vão simbolizar alguma coisa, né? Então, também se calhar faz sentido pôr a primeira coluna de outra cor. E eu costumo usar uma cor mais clara, ou seja, para não ficar da mesma cor que o cabeçalho, mas para ainda assim ficar destacada. Então podemos usar aqui, já que usamos o castanho ali, se calhar um laranja assim mais claro. Ok? Então assim nós já temos evidenciado o cabeçalho e a linha. Ok? E conseguimos ver que os dados estão, neste caso, estão a branco. Portanto, que outra forma mais fácil tínhamos para criar isto? Pronto, eu vou criar aqui uma tabela ao lado. Nós conseguimos ir aqui a formatar e aqui esta opção aqui, cores alternadas. Ok? Pronto. Ele abre-nos logo aqui esta secção aqui. Nós conseguimos logo escolher aqui uma de várias cores. Ok? Por exemplo, para condizer com o que está ali, vou selecionar aqui o castanho. Pronto. Pronto. E ele aparece logo aqui as opções que eu tenho. Pronto. E aparece-me cabeçalho, a cor dele, que neste caso é o castanho, e depois aparecem duas cores, cor 1 e cor 2, que é as cores que vão ser alternadas a cada linha que a tabela tiver. Então, eu vou adicionar aqui, vou criar exatamente a mesma tabela que criei aqui ao lado, ou seja, dados, depois coluna 1,
e coluna 2, ok? E depois eu vou ter vários dados, né, para aqui abaixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Pronto. E vimos que ele automaticamente me foi intercalando entre a cor 1 e a cor 2. E o que é que isto me faz? Faz-me que é muito mais fácil de eu visualizar na mesma linha todos os dados de todas as colunas. Sem estar, se calhar, a andar com o cursor aqui para o lado, para tentar perceber, para tentar não ficar confuso no meio da tabela, se a tabela for grande, claro. Como estamos a falar de uma tabela pequena, pronto, nem dá para ter essa percepção. Depois o que é que podemos fazer? Pronto, copiamos os dados daqui, pronto, e se eu colar, ele à partida vai-me estragar a formatação. Não, por acaso até nem estragou, porque ele colou-me automaticamente apenas os valores. Mas se eu pusesse a formatação, deixem-me copiar outra vez. Oi, não copiei tudo. Copiar tudo. E agora se eu fizesse aqui formatação. Pronto, e agora para preenchermos a tabela, como é que podemos fazer? Podemos se calhar copiar daqui os dados todos de uma vez, selecionamos, que fizemos Ctrl C, ou então botão direito, copiar. Ok? Ele dá-vos aqui os atalhos, se não souberem de cor, ok? Ele aparece-vos aqui. Por exemplo, para cortar é Ctrl X, para copiar Ctrl C e depois para colar Ctrl V. Ok? Para colocar um comentário, Ctrl Alt M. Pronto. Então, eu vou copiar aqui estes dados e vou colá-los aqui. Pronto. E temos exatamente a mesma tabela com cores diferentes, estrutura diferente. Okay? E agora isto cai muito no gosto de cada um, não é? E na facilidade que tem em analisar os dados de uma determinada forma ou de outra. O que é que conseguiríamos fazer também? Conseguiríamos mudar o tipo de letra, ok? Por exemplo, eu vou selecionar aqui todos os dados desta tabela e vou escolher aqui o tipo de letra, ok? Neste caso vou pôr o Geórgia, e ele ficou com um tipo de letra diferente. E aqui nesta situação eu vou escolher o Laura, pronto. E ficamos com estilos de tipos de letra diferentes, ok? Fontes diferentes. Pronto. O que é que poderíamos fazer mais? Poderíamos escolher pôr no cabeçalho e na primeira linha negrito, pronto, os valores a negrito, ok? Clicando aqui. Ou fazendo Ctrl B, ok? Seleciona a coluna, Ctrl B, pronto, de bold. E ele, clicando outra vez, ele retira o bold. Conseguiríamos pôr em itálico, se fizer sentido, pronto, neste caso. Ou rasurado, também pode fazer sentido para algumas coisas. Pronto. Ah, claro que também temos à disposição o tamanho da letra, né? Aumentando o tamanho. Pronto. Ele aumenta o tamanho daqui, mas como as letras vão ficando maiores, ele tem que obrigatoriamente aumentar também o tamanho das células. No entanto, as células ao lado não aumentam o tamanho das letras. Né? A célula tem que aumentar obrigatoriamente, porque eu estou a aumentar aqui, mas o tamanho das letras não. Ok, vou retroceder só para voltar ao tamanho certo. Pronto. Mais coisas. Pronto. E como é que isto era fácil de gerir aqui as cores? Ok? Como é que é fácil? Nós, se clicarmos aqui no cores de preenchimento ou até nas cores da letra, nós vemos que ele dá-me aqui no padrão uma série de cores. Ok? E o que é estas cores padrão? São cores que que a Google acha que combinam bem. Ok? São cores que nós podemos colocá-las juntas e vai ficar tudo ok, certo? Então, nós podemos usá-las, podemos se calhar usar essas cores que já foram estudadas, né, pela Google e que ficam bem juntas. Por isso, se nós formos aqui aos temas, aqui formatar tema, ele vai nos abrir aqui de lado a secção dos temas, ok? E vemos que eu tenho selecionado o padrão, que é o quê? Que quando eu abri aqui as cores, era o que me aparecia aqui, padrão. E aparece-me aqui as cores de padrão, ok? Isto é um tema de cores, ok? É um tema para a minha aplicação que tem estas determinadas cores. E tem um tipo de letra também,
tem uma série de formatações. E eu posso alterá-las simplesmente selecionando aqui um tema diferente. Por exemplo, eu vou mudar agora para este só de azuis. Ok? Pronto, selecionei aqui, só este. E agora, se eu for aqui às cores, vemos que ele aqui já me vai aparecer aqui as cores só azuis. Ok? Porque foi o tema que eu escolhi. Ok? Por isso, imaginemos que eu estou a usar estas cores. Eu vou fazer aqui, vou alterar aqui as cores para estas. Vou pôr aqui este azul, vou pôr aqui, desculpem, é este lado aqui, vou pôr aqui o azul mais clarinho e vou pôr aqui o azul, este branco. Pronto. Que é quase, também é meio azulado, pronto, clarinho. Ou seja, eu escolhi cores que estavam dentro do tema que eu tenho selecionado. Por isso, se agora eu chegar aqui e mudar o tema, vemos que ele automaticamente me muda as cores que eu selecionei. Ok? Porquê é que isto é útil? Porque nós conseguimos mudar toda a aparência da minha folha com apenas um clique. Eu consigo mudar todas as cores baseado na estrutura de cores que está aqui selecionada no padrão. Ok? Estão a perceber a vantagem disto? Apenas com um clique eu consigo mudar toda a aparência da minha folha. Porque, pronto, quando trabalhamos muito tempo com na mesma folha, as mesmas cores, pode começar a cansar. Então, se quisermos dar um refresh uma otimização, não é nem otimização, uma alteração a nível visual, basta-nos, se calhar, mexer ali, mudar o tema e ele muda-nos logo as cores todas. Repararam que as cores desta tabela não alteraram, não é? Porquê? Porque as cores que eu selecionei aqui não foram as cores que estavam aqui selecionadas no tema. Certo? Pronto. E o que é que ainda nos permite fazer ainda mais? Permite-nos alterar as cores do tema. Ou seja, imaginemos o tema principal, que é este padrão. Eu posso chegar aqui, carregar no botão personalizar e posso alterar a meu gosto este tema. E depois, no futuro, quando eu for usar este mesmo tema, eu já tenho as cores que eu quero, as cores que eu gosto, as cores que eu escolhi. Ok? E quem diz as cores diz também o tipo de letra. Portanto, é o tipo de letra e as cores. Ele dá uma cor ao texto, dá uma cor ao fundo dos gráficos, depois dá 6 cores, ok? Que é para nós brincarmos aqui com as cores, que são as tais cores que eu digo que ficam bem juntas, ok? E depois o cores para hiperligações, que é se nós pusermos aqui URLs para fora da página. E ele, depois, se nós alterando aqui isto e escolhendo as cores aqui na aplicação, depois ao alterar o tema aqui, ele vai-nos automaticamente alterar a aplicação toda. Por isso, eu aconselho sempre em primeiro lugar, escolher aqui um tema que gostemos aqui. Pronto, eu gosto destas cores, acho que ficam bem estas cores aqui mais pastel. Depois, usar sempre estas cores padrão aqui. Porque estas cores são as que vão ser alteradas se nós alterarmos o tema. Ok? Pronto. Depois, o que é que eu queria falar mais convosco de hoje? Era como inserir dados aqui na folha. Pronto, nós conseguimos. Deixa-me só mudar aqui. Ok, estava muito escuro. Nós conseguimos copiar dados e inseri-los automaticamente aqui na folha do Google Sheets. Né? Até podemos copiar do Excel. Eu tenho aqui uma folha do Excel aberta e tenho aqui já dados. Pronto, se nós copiarmos daqui os dados, é a mesma coisa, Ctrl C, né? E colarmos aqui, ele automaticamente nos copia os dados e colamos aqui direitinho. Okay? Ou seja, do Excel para o Google Sheets, nós nunca vamos ter grandes problemas, a não ser que sejam fórmulas, né? Porque algumas fórmulas podem diferir não só a forma de como são usadas, como também o próprio nome delas. Por isso podem não ser só copiar e ter que se atualizar alguma coisa na fórmula. No entanto, nós podemos também copiar dados de uma folha de texto. Okay? Vou copiar, tenho aqui, por exemplo, este aqui. Estas são as notas daqui da aula. E eu vou copiar este texto. Okay? Se eu copiar o texto, eu posso também facilmente chegar aqui, escrever uma célula e colar o texto. E vimos que
ele colou-me o texto alinhado na célula que eu selecionei, mas houve determinadas linhas que ele deu um espaçamento. Porquê? Porque eu tinha um espaçamento também aqui. Eu já tinha este espaçamento aqui. Ou seja, se eu chegar aqui e puser um espaçamento 2, espaçamento 3, depois segunda linha 2, espaçamento 4, espaçamento 5, ele também me vai colocar isto em, por cada célula. Por isso, isto é bastante útil para se nós quisermos transportar dados no ficheiro TXT ou ficheiro de outra extensão que não seja do Excel ou do Google Sheets. Se ficar separado, se os valores ficarem separados por tabs, ele automaticamente vai dividir aqui nas células no Google Sheets. Okay? Outra forma de o fazer é dividir por vírgulas ou por ponto e vírgula. Okay? Quando eu vou copiar aqui estes dados aqui, vou colocar aqui, pronto. E como é que nós fazemos isto agora? Se eu for aqui aos dados, dividir texto em colunas, ok? Ele também automaticamente detectou que ele tinha vírgulas e separou por vírgula, ok? E agora, se eu colar aqui o outro texto, que é este do ponto e vírgula, vamos fazer o mesmo teste aqui, mais para o lado, ok? Está aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Selecionei a coluna, né? Dados, dividir texto em coluna. E ele está aqui, detectar automaticamente o separador, mas ele aqui não conseguiu identificar. Ele no outro se identificou que era a vírgula, aqui não conseguiu. Por isso agora vou escolher aqui ponto e vírgula e ele faz-me exatamente o mesmo trabalho, ou seja, divide-me, pega nos pontos e vírgulas e separa os dados. Ok? Por isso, existem variedíssimas formas de transportar dados de fora para dentro do Google Sheets. Ok? E de dentro para fora também. Né? Por isso, quando necessitarem de transitar dados e não quiserem usar o Google Sheets por alguma limitação da vossa aplicação ou algo do género, podem usar os ficheiros TXT, por exemplo, o bloco de notas, tendo em conta que se separarem por tabs, ele automaticamente vai fazer a divisão aqui por células. Se separarem por vírgula, ponto e vírgula, pode ser também, mas têm que depois que ir aqui à ferramenta dados e dividir texto em colunas para ele separar os dados. Ok? Pronto, pessoal, espero que tenha sido útil a aula de hoje, a informação que eu partilhei convosco. Se gostaram, deixem like, partilhem por favor o vídeo com quem acharem que esta informação vai ser útil e sigam o canal, por favor, subscrevam. Muito obrigado e fiquem bem, até sempre.